todos. O último episódio do Quem Cala Consente foi um episódio sui generis, foi um episódio fora da caixa, foi um episódio criado única e exclusivamente para te deixar a pensar e te trazer uma espécie de prenda para algo diferente. Agora regressamos ao trabalho. Vamos regressar onde iniciamos todo aquele processo, ali no episódio 26. Se te deves recordar, desde o episódio 26 que estamos a tratar de nós, estamos a tratar da autoimagem, da autoestima, estamos a tratar de quem somos, quem queremos ser. E a ideia vai continuar a ser hoje caminhar nessa direção para te trazer um plano para viveres em pleno. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 33º episódio do meu podcast. Já tenho um plano anual preparado. Queres vir comigo este ano? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Já pensaste como alguns atletas ou estrelas do palco parecem de repente ganhar vida quando chega a sua vez de agir ou atuar? Conta-se que quando Elvis Presley chegava a um novo local de concerto, pedia para que a sua roulotte ou camarote fosse colocado exatamente a 915 metros do palco. A ideia dele era que, fosse qual fosse o seu estado de espírito, quando ele saísse do camarote ou da sua roulotte, usava aquela caminhada de 915 metros para se colocar num estado de confiança, criar carisma de tal forma tangível que as pessoas sentiam a sua presença e começavam a ovacioná-lo ao longo de todo o trajeto, mesmo antes dele entrar no palco. Aquele processo construía-o, aquele processo era o processo dele de tratar do eu. Hoje vou partilhar contigo o início de como lidar com as tuas emoções. No fundo, vamos tentar ver os segredos de dominar as emoções, guiar-te numa série de exercícios que te vão permitir sobressair o teu ser, dar-te mais confiança e ensinar-te a autogestão. Vamos fazer isso tudo hoje? Não. Hoje vou-te dar a pedra basilar. E a pedra basilar é entender o que é um estado emocional, como lidar com isso e em que moldes podes começar já a fazer a tua parte. O que é um estado emocional? Para dominar as nossas emoções, devemos primeiro perceber o que é que, na verdade, são as emoções, como é que funcionam, onde é que elas estão alojadas, porque é que existem. Já testemunhaste o mesmo acontecimento que outra pessoa, descobrindo mais tarde que a outra pessoa teve uma experiência completamente diferente da tua, certo? Imagina que um bombeiro e um desportista vão ambos a passear ao longo de um bosque numa amena cavaqueira. Aquilo que vai acontecer é que quando chegarem ao fim eles tiveram experiências completamente diferentes. Provavelmente o desportista esteve a avaliar o nível daquele caminho. Provavelmente na cabeça dele daria para perceber se ali iria ser interessante um dia fazer o seu jogging matinal. Por outro lado, o bombeiro poderia certamente estar a pensar em coisas completamente diferentes, como o distanciamento de segurança entre as árvores. A experiência foi a mesma. O resultado, a perspectiva, o processo emocional foi completamente diferente. Como é que é possível então terem estado duas pessoas no mesmo local, na mesma altura, a viver a mesma experiência e terem sentido as coisas de modo tão diferente? Vê, por exemplo, a questão das vertigens.
Algumas pessoas recusam-se a subir uma escada, enquanto outras se deliciam em escalar montanhas e atirar-se de aviões de 30 mil pés de altura. Como é possível experiências tão intensas fazerem reações tão diferentes de pessoa para pessoa, ao ponto de que, de facto, cada caso é um caso? Digo-o constantemente em consulta, afirmo-o nos cursos, e essa é até uma das razões porque a grande maioria dos meus cursos são feitos individualmente, porque de facto cada caso é um caso. A diferença entre todas estas pessoas com experiências iguais vem do estado emocional em que cada uma se encontra no momento em que está a viver ou a experimentar aquele processo. O amor, a fúria, a confiança, o medo, a apatia e até a curiosidade, tudo isto são estados emocionais que podem estar a ser experimentados por pessoas diferentes na mesma altura. O que vai acontecer é que cada uma tem a sua perspectiva de vida, a sua história, a sua bagagem, a sua maneira sui generis de ver a vida. Estamos constantemente a entrar e a sair destes diferentes estados ao longo do nosso dia. Nós somos seres eminentemente sociais, como eu sempre disse. Porém, acima disso tudo, nós somos feitos de emoções. Um estado emocional pode ser definido como a soma de todos os processos neurológicos que surgem numa pessoa a qualquer momento. Uma forma mais simples de pensar no que é um estado emocional é imaginarmos o que é para nós a mudança de humor num dado momento. Nós mudamos tanto de humor num dado momento, em determinadas perspectivas, em determinadas situações, pois isso tudo são estados emocionais. Todos tivemos a experiência de estados difíceis como depressão, fúria, raiva, medo. Da mesma forma, tivemos alturas em que conseguimos insuflar-nos de estados extremamente positivos como confiança, otimismo, alegria e até determinação. E por que é que isto é importante? Isto é importante porque todo o comportamento humano resulta de um estado, e esse estado é sempre emocional. Então, o que é que provoca um estado emocional num ser humano? É um conjunto de duas coisas: a fisiologia e a representação interna, que depois vai gerar um comportamento mediante o estado emocional em que tu ficas. Mas é isto que eu hoje te quero explicar. Tudo o que de excelente já fizeste ou tudo o que já testemunhaste alguém a fazer é o resultado do estado emocional em que um ou o outro se encontrava na altura. Agora, neste podcast, vais aprender a programar a tua mente para ter mais experiências de estados desejados num maior número de situações, tantas quantas tu desejares, e começar a diminuir o número de estados indesejados na tua vida. É uma promessa muito ambiciosa, pois eu asseguro-te que não é. De onde vêm os sentimentos? À primeira vista, parece que a forma como nos sentimos a qualquer momento é o resultado de acontecimentos exteriores. Algo acontece no mundo e reagimos de imediato. Algo acontece à nossa volta, no nosso ambiente, e altera-nos o nosso estado emocional automaticamente. Podes fazer uma experiência simples. Imagina-te a entrar numa sala, e quando entras nessa sala, vês à tua frente alguém que tu sempre admiraste. Agora imagina que alguém entra contigo. Nunca nutriu nada de especial por aquela pessoa que já está na sala. Nota como o teu estado emocional está e imagina como estará o estado emocional da outra pessoa. Nota a diferença. Na verdade, muitos de nós estamos completamente inconscientes de como estamos a criar os nossos sentimentos de um momento para o outro. Os estados emocionais são geradores de sentimentos internos e geradores de comportamentos, porque mediante o sentimento com que tu ficas, provocado pelo estado emocional, tu vais ter um comportamento. E isso nota-se na fisiologia. A fisiologia. Uma
das formas como influenciamos constantemente o nosso estado é através da maneira como usamos o nosso corpo. Mudanças na nossa posição, na nossa respiração, na nossa tensão muscular e até a expressão facial afetam os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Se estiveste atento a este podcast desde o início, tu já saberias que o simples facto de mudares uma posição no teu corpo altera o teu estado emocional. Por exemplo, dedica-te agora, por alguns instantes, a pensar num momento em que estavas particularmente nervoso. Consegues lembrar-te assim de um momento em que estavas particularmente nervoso? Talvez antes de te levantares para fazer uma apresentação de um trabalho, ou antes de colocares uma pergunta particularmente difícil, ou a alguém que tinhas algum temor. Consegues lembrar-te assim de um momento em que estavas particularmente nervoso? Agora deixa integrar. Sente intensamente esse estado nervoso. Agora para, respira fundo e estejas onde estiveres. Planta firmemente os teus pés no chão, roda os ombros para trás como quem quer fazer peito, põe um grande sorriso idiota na cara, de forma exagerada, e levanta a cara com ar de arrogante. Sim, faz isto tudo. Eu repito. Pés muito firmes nesse chão, peito feito, ombros para trás, cabeça levantada e um sorriso forçado na boca. Estás a conseguir fazer isso? Então agora desafio-te. Tenta lá pensar naquele estado que te deixou nervoso, nessa postura, e diz-me se consegues. Se fizeste exatamente o que eu acabei de te pedir, já deves ter reparado que aconteceu uma coisa. Os sentimentos acerca da situação mudaram. Ou simplesmente te vês bloqueado em conseguir imaginar e sentir o processo de nervosismo e o processo de stress. Por que será que isto acontece? Por que será que a nossa fisiologia interfere tanto na nossa forma de estar? Às vezes coisas tão simples como experimenta dizer a tabuada normalmente e depois experimenta dizer a tabuada com a cabeça inclinada para a esquerda. É estranho, não é? Como é que a nossa fisiologia faz uma mudança tão grande na nossa mente? A nossa tensão muscular ou relaxamento, a nossa respiração, a nossa posição corporal influencia o nosso estado, porque o nosso cérebro considera tudo um código e ele está habituado a códigos. Esses códigos fazem sentido. Se tu utilizares esse código a teu favor, tu vais controlar o teu cérebro. Consequentemente, irás controlar os teus estados emocionais e, obviamente, os teus comportamentos. Faz-te sentido? Representações internas. Falei-te da fisiologia, mas falta agora falar das representações internas. Este é o outro fator determinante na forma como nos sentimos a todo momento. É o fator que eu gosto de dizer que são os filmes na nossa cabeça. São os filmes que nós criamos na nossa imaginação, a forma como falamos connosco, aquilo que os psicólogos chamam de diálogo interior. Referimos-nos a essas imagens, a esses sons, a essas representações mentais como representações internas. E são isso mesmo, representações da realidade, não a realidade em si. As tuas representações internas da realidade são-te únicas. São uma espécie de impressão digital, única e exclusiva a ti mesmo. São as tuas percepções pessoais sobre o teu mundo. E de facto tu vês o mundo de uma maneira única porque tu vês pela tua representação interna. Na verdade, são o teu mapa do teu mundo. Aliás, isto vai de encontro a um dos pressupostos mais importantes de programação neurolinguística que nós, practitioners, gostamos de chamar o mapa não é o território. Como te dizia, se as tuas representações internas são o mapa do teu mundo, então quer dizer que elas são
incompletas e repleto de generalizações, elementos apagados, elementos distorcidos, porque é de facto apenas e só o mapa de uma única perspectiva, a tua. Esta é a razão pela qual duas pessoas podem testemunhar exatamente o mesmo acontecimento e, no entanto, terem uma experiência desse acontecimento completamente diferente. Então, e o que dizer desses filmes na tua cabeça? Na minha experiência, todos têm a capacidade para visualizar, para comprová-lo pessoalmente. Responda à seguinte pergunta: qual é o aspecto da porta da tua entrada de casa? Pensa nisso. Como é a porta da tua casa? Tão simples. Se tu até fechares os olhos, tu vais quase conseguir visualizar a porta de entrada da tua casa. Basta dizer isto: porta da tua casa. É incrível como o nosso cérebro consegue visualizar. Claro que com treinos meditativos, com experiências, com cada vez mais treino, tu irás mais longe e a tua visualização ir-se-á desenvolvendo. Porém, todos somos capazes de visualizar dentro da nossa mente. Ora, pensa lá no aspecto da porta de tua casa. De que cor é? De que lado está o manípulo? Onde está a fechadura? Tudo isto tu consegues responder. Na verdade, 99% das pessoas têm estas imagens fotográficas da sua vida, do seu cotidiano, constantemente impressas na mente. Porquê? Porque a nossa memória funciona por registro. E os registros de memória são sempre sensoriais, visuais, auditivos, sensoriais ao ponto de incluírem também o tato, o olfato e o paladar. Todos temos a capacidade de falar connosco, os tais diálogos internos, temos sons na mente. Essa capacidade tu podes sentir única e exclusivamente com uma pergunta simples. Lembra-te lá de uma música que adores. E se tu estiveres atento, de repente parece que a ouves lá dentro. Então, afinal, todos somos capazes de criar visualização e audição mental. O grande problema é que temos a tendência a dizer: eu não faço meditação porque eu não consigo ver nada, fica tudo preto. Eu não sei como é que aquelas pessoas têm aquelas experiências esquisitas em que até ouvem mensagens. Aqui tens a resposta. Todos temos um mapa. Esse mapa é feito dos teus estados emocionais, das tuas representações internas e também, obviamente, da tua fisiologia no momento. Por isso, todos somos capazes de visualizar e de ouvir e de sentir, seja num estado meditativo ou seja num estado provocado em determinados géneros de terapias. Ou então seja naqueles momentos em que menos estás a contar e que é o teu inconsciente que faz isso por ti. Agora que falamos da tua fisiologia, o quanto essa fisiologia afeta os teus estados emocionais, agora que percebemos como funcionam as representações internas e o quanto elas são únicas e exclusivas a cada um de nós, agora que entendemos que são os estados emocionais provocados pela fisiologia e pelas representações internas que nos causam sentimentos e nos provocam ações, reações que nós chamamos comportamento, então já sabemos onde devemos atuar. Devemos atuar nas representações internas, na fisiologia, para que consigamos mudar comportamentos, reações, ações e sentimentos. E é exatamente disso que o Quem Cala Consente vai versar nos próximos episódios. Sim, é isso mesmo. Foi para isso que eu criei esta segunda fase no podcast Quem Cala Consente, que começou ali no episódio 26, em que começamos a trabalhar a autoimagem. Agora, a ideia é e continuará a ser criar um plano para viver em pleno. Por hoje, vamos ficar por aqui. No próximo episódio, eu vou falar-te de como lidar com estas representações internas, de como lidar com esta fisiologia. E depois vamos aprender algumas técnicas de autogestão. Quem sabe, muito em breve, durante os próximos episódios, não vais também aprender a conseguir controlar os teus comportamentos, a gerar
pensamentos, sentimentos, estados emocionais positivos e a começar a eliminar aquilo que não te faz bem. Afinal de contas, o que não te faz bem não te faz falta. Eu sei que tu podes conseguir ser alguém e depende só de ti e amanhã ainda vais ser melhor. Eu sei. Sim, eu sei. Claro que se algum dia tu fraquejares, sabes que podes contar comigo, porque é para isso que aqui estou, a partilhar o dito cujo plano para tu viveres em pleno. E é por aí estares, que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar este podcast e permitir que outros tenham acesso a esta mensagem de encorajamento. Afinal de contas, porque é que has de crescer sozinho? Podemos ser muitos, podemos ser mais. De resto, já de seguida, comenta nas redes sociais e se te fizer sentido, contacta-me. Faz-me perguntas, diz-me de ti, porque senão, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.